Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Arc Futuro, da Bienal de São Paulo e da Fundação Serralves. É uma alegria, um prazer estar aqui nesse espaço fantástico. Eu tive a oportunidade de visitar o Porto 15 anos atrás, como arquiteto recém-formado, viajando pela Europa pela primeira vez. Me lembro que a cidade estava em obras. Ganhei um saquinho com uma escova para o sapato, uma flanela e uma câmera descartável, junto com um folder muito simpático que estimulava as pessoas, os visitantes, a registrarem a transformação que a cidade estava passando naquele momento. E ontem tive a oportunidade de andar rapidamente pela cidade e ver como o tempo confirma o esforço, muitas vezes, de um momento que é sempre desgastante, deixa todo mundo um pouco mal-humorado. A gente está vivendo bastante isso no Rio hoje, mas a gente depois observa que vale a pena. Bem, é uma alegria estar aqui, uma alegria encontrar alguns amigos, e uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar para vocês sobre um relato dessa experiência à frente do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. A melhor cidade que existe é a cidade que existe. Isso não é somente um jogo retórico, mas é também uma afirmação de compromisso político do nosso trabalho à frente do patrimônio cultural. E é também um mantra necessário para o nosso trabalho, na medida que a latência do pensamento urbanístico modernista no Brasil ainda nos leva a acreditar que a melhor cidade que temos para fazer, ela está em outro lugar. As melhores alternativas de habitação social ainda estão num outro território. As melhores oportunidades de desenvolvimento econômico ainda estão numa outra região. Quando, entretanto, as cidades brasileiras, que são fantásticas e que possuem um conjunto de patrimônio, de espaços públicos, especialmente o Rio de Janeiro, esses centros urbanos históricos concentram respostas para os desafios da sociedade brasileira hoje. Esses centros urbanos, eles concentram as respostas para possibilidades de desenvolvimento econômico, para políticas de habitação social, para atividade cultural. Entretanto, e ao longo da minha apresentação, vou mostrar isso para vocês, o pensamento urbanístico de caráter modernista, ele ainda nos leva a acreditar que essa cidade que nós temos, ela não é boa, ela não nos basta. O Rio de Janeiro é uma cidade absolutamente singular, um território fantástico, como disse a poeta Elizabeth Bishop. O Rio de Janeiro não é uma bela cidade, mas é um belo lugar para se fazer uma cidade. Eu acho que é um pouco injusto isso, ela foi um pouco cruel com a gente nesse sentido, mas o fato é que a Baía de Guanabara, desde 1502, causou espanto a Gaspar de Lemos quando lá chegou e registrou no mapa o nome Rio de Janeiro. Em 1502, a cidade só vem a ser fundada em 1565. Então, o Rio de Janeiro, ele antes de ser uma cidade, ele é uma ideia. O Rio de Janeiro é um topônimo, é um lugar definido num mapa antes de ser cidade, em função do assombro que esse conjunto monumental da paisagístico causou não somente em Gaspar de Lemos, mas em diversos outros navegadores que tiveram a oportunidade de chegar na Baía de Guanabara, que é, obviamente, um porto estratégico no Atlântico Sul e lugar de ocupação da fantástica inteligência urbanística portuguesa. Essa é uma foto de 1903, uma foto rara que mostra a paisagem da Baía de Guanabara. E é interessante observar a presença e a recorrência desse conjunto monumental paisagístico em pinturas, em gravuras, que vão sempre relatando a cidade e as suas transformações, mas que tem ali, na presença da paisagem, não somente uma figuração, mas um protagonismo diferente.
um lugar que vem a influenciar o mundo ao passar uma mensagem de que é possível constituir cidade e civilização em relativa harmonia com a natureza. Acho que esse é um valor fundamental da cidade e acredito que esse é um valor fundamental hoje, no século XXI, e o desafio que o planeta tem. As cidades são, e aqui já me repetindo, e todos sabemos disso, as cidades são o lugar dos problemas e também das soluções, mas nós precisamos falar sobre que tipo de cidades nós deveremos ter. Essa paisagem, o conjunto de esforços coletivos, políticos, legislativos de proteção desse território, permitiram que em 2012 o Rio de Janeiro ganhasse então o reconhecimento da Unesco como Patrimônio da Humanidade. A candidatura, esse esforço desse reconhecimento que durou mais de 10 anos, enfrentou uma questão geopolítica. Os conceitos sobre patrimônio cultural e a abordagem que temos sobre o que deva ser uma boa cidade são ainda uma manifestação excessivamente eurocêntrica do que deva ser uma boa cidade. E essa candidatura não é somente um reconhecimento de que essa paisagem foi utilizada economicamente, cientificamente, culturalmente, é por nós cantada em verso e prosa, mas é também uma afirmação, uma vez mais política, de que existe um valor raro e precioso na ocupação desse tipo de território e nessa busca de uma integração mais harmônica com a natureza. Entretanto, essa paisagem cria estereótipos e o Rio de Janeiro é uma cidade bastante complexa. São 6,3 milhões de habitantes, a região metropolitana 11 milhões, uma cidade vasta de alcance de 50 quilômetros entre seus pontos extremos, uma cidade injusta, bastante desigual, mas que tem hoje uma oportunidade de se reconectar com esses valores primordiais, os valores da sua origem. Aqui nós podemos ver as áreas então reconhecidas pela Unesco, a entrada da Baía de Guanabara, com as suas bordas desenhadas, a genialidade de Burle Marx e Reed ao organizar o Parque do Flamengo e a Orla de Copacabana, a Floresta da Tijuca, o conjunto da Pedra da Gávea. Essa linha aí azul demarca uma área de amortecimento dessas áreas, que são as áreas estruturantes da candidatura, e essas são as áreas chamadas áreas de proteção do ambiente cultural. Eu sou diretamente responsável por essas áreas, que são as áreas de proteção no plano municipal. Trata-se de uma invenção genuinamente carioca, que colocou no conjunto urbano comum um valor cultural primordial. E ao longo da apresentação eu vou mostrar isso para vocês. Eu queria, então, falar sobre algumas ideias de eventos globais. E eu queria contar uma história sobre um lugar, que é esse lugar especial aqui da Praça 15, onde ficava o antigo mercado municipal. Esse é um mapa de 1930 que mostra em detalhe essa edificação magnífica, feita em fundição inglesa, um edifício em estrutura, um edifício metálico, de chapas metálicas, e que davam uma vida intensa a essa região central. Esse edifício é arrasado pela construção da perimetral, uma via expressa elevada que começa a ser construída em 68, no momento mais duro da ditadura brasileira. E essa estrutura, tal qual um monstro urbanístico, ela vai consumindo espaços e ela passa a encapsular os fantásticos centros do Rio de Janeiro. Então, uma estrutura de 5 quilômetros que destrói a relação da cidade com a sua frente marítima, deixando somente como remanescente do mercado municipal um dos seus vértices, o restaurante Albamar.
A ideia de projeto urbano modernista é, para nós, até hoje, uma ideia recorrente. A influência de Le Corbusier nessa primeira geração de arquitetos modernistas foi absoluta e influencia Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e daí surge a concepção de Brasília. E Brasília inaugura, do plano cultural e conceitual brasileiro, dois valores que até hoje se manifestam: o valor da amplidão e da velocidade. Esses são valores que ainda se buscam nas cidades, nas grandes cidades brasileiras. E Le Corbusier é festejado, essa foto você pode observar aqui Burle Marx, Lúcio Costa, Ride, e a construção de Brasília também, e essa construção da cidade modernista, se converte também em valor político. Brasília não é somente uma nova capital, mas esse conjunto que ela representa significa também um capital político. E esse capital político, ele ainda é presente na sociedade brasileira. E esse é um cartoon ótimo de Hal Hirschfeld, é um cartunista já falecido da New York. Ele sempre esconde o nome da filha no cartoon, está escrito Nina em algum lugar aqui, mas é um cartoon que captura muito bem esse espírito de Brasília. Então, podemos ver aqui os trabalhadores e fazendo uma foto diante daquilo que eles representam como um valor fundamental para eles. E Brasília tira do Rio de Janeiro a capital, tira do Rio de Janeiro a sua função primordial de cidade de representação do poder, e como medidas de compensação ou de novos investimentos de infraestrutura, a cidade ganha alguns presentes. Um dos presentes fabulosos é o Parque do Flamengo, fruto de um esforço de uma cidadã fantástica, Lota Macedo Soares, companheira de Elizabeth Bishop. Por isso que eu acho que tem aí alguma injustiça com a Bishop, porque em algum momento elas brigaram, então acho que ela foi um pouco ferina com a gente nesse sentido. Mas o fato é que Lota foi fantástica como cidadã, colocando o governador Lacerda contra a parede e exigindo dele um melhor tratamento paisagístico para a concepção inicial de um aterro, o aterro do Flamengo, que tinha por função dar esse escoamento viário à ocupação da Zona Sul e a necessidade, então, dessa elite e seus automóveis em poder sair e entrar na cidade. O outro presente, talvez um pouco presente de grego, também como um plano de Lúcio Costa, é o plano da Barra da Tijuca, feito em 1969. Não bastando a nova capital, a expansão do Rio de Janeiro é também considerada a partir desses valores de amplitude e velocidade. E aqui se repetem os modelos de Brasília, de vias expressas, de não interseção, de não contato, de baixíssima densidade e de profundo e de amplo contato com a magnífica paisagem. Fato é, magnífica paisagem, entretanto, a Barra da Tijuca ordenou o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro nos últimos 40 anos, sem, entretanto, produzir a infraestrutura necessária de transporte, de mobilidade, e trazendo um valor urbanístico prejudicial, a partir do momento que ela afirma categoricamente de que o lote é a estrutura fundamental da cidade. O lote é a sua ocupação e a sua construção, e todo o arcabouço legal que é feito a partir dessa autonomia do lote em relação à quadra, em relação à cidade, desarticula o conjunto da legislação urbanística da cidade. A Barra da Tijuca não é somente, então, uma expansão, mas ela é também um novo corpo que influencia
a legislação da cidade que já existia. Então, essa extensão da cidade, a gente pode ver o impacto da barra, isso traz consequências. E uma delas é a necessidade de adotarmos, então, todos os aparatos tecnológicos e, como bem disse anteriormente o palestrante, nós colocamos fé absoluta nesses recursos tecnológicos. E o Rio de Janeiro, não diferente de outras cidades, também adota essas práticas e temos hoje um grande cérebro eletrônico, antes fosse um maracatu atômico, mas esse centro de operações do Rio é um dos grandes centros de operações do mundo e justiça seja feita, ele ajuda bastante a cidade nesse momento de muita transformação e de muitas obras. Entretanto, o relato que eu trago para vocês é de um outro tipo de inteligência e que eu chamo de Smart History, que eu acho que é um modo que nós precisamos ter e adotar na governança urbana na cidade e na busca da construção de um novo tipo de prática urbanística. Essas áreas, então, das APACs, que é como chamamos, isso virou um verbo já no Rio de Janeiro, você é apacado, todo mundo quer preservar o vizinho, não a si. Nós temos hoje 40 APACs, são mais de 35 mil imóveis. Essas APACs começam na região do centro do Rio, com um projeto chamado Corredor Cultural, que tem origem no Departamento de Planejamento Urbano, e elas vêm a proteger e preservar a trajetória do desenvolvimento urbanístico da cidade ao longo da sua faixa litorânea. Então, o Rio de Janeiro, a ocupação do Rio de Janeiro na região central, em contato com a Baía de Guanabara, começa em função das tecnologias do bonde a ocupar a faixa litorânea, que é Copacabana, Ipanema e Leblon. Os túneis, os novos espaços acabam permitindo a melhor ocupação dessa área e a preservação acaba, então, seguindo a erudição. Políticas de preservação em sociedades muito desiguais, elas podem muitas vezes estar alimentando políticas de preservação do status quo, ou também estimulando pensamentos como not in my backyard, aqui não queremos isso, uma certa xenofobia urbanística. O nosso trabalho tem sido, como preservacionistas, não cair nessa cilada de fomentarmos a erudição exclusivamente ou o reforço da desigualdade da cidade. Preservamos vimos então a estudar e preservar outras áreas da cidade, como o bairro de Marechal Hermes, uma experiência urbanística fantástica, uma grande lição para o Minha Casa Minha Vida, que é o programa social hoje feito no Brasil, um bairro projetado em 1913 e que 100 anos depois permanece digno e com qualidade e com vitalidade. E o Rio de Janeiro concentra, então, uma profunda inteligência histórica no modo de ocupar as cidades, nas suas paisagens urbanas, na qualidade holística, e essa é o prazer da minha responsabilidade, de cuidar do ambiente construído, do conjunto do espaço público, do conjunto arbóreo. Eu acho que vocês conhecem bem esses senhores, e nós estamos fazendo as Olimpíadas, e ganhamos as Olimpíadas dessas cidades, não porque estamos com vantagens em relação a uma coroa europeia ou a um grande centro tecnológico, a um poderio militar. Nós ganhamos as Olimpíadas porque nós temos problemas. E esses problemas são também oportunidades de serem equacionados nesse momento, e é o que as Olimpíadas estão permitindo para a cidade do Rio de Janeiro. O incremento da malha de mobilidade através do BRT, tratamento de infraestrutura, os problemas de enchentes,
todos esses desafios e há um grande incremento de infraestrutura hoje na cidade. E uma dessas áreas especiais é o Porto Maravilha, na Baía de Guanabara, que se converte hoje num novo vetor de desenvolvimento urbano da cidade. O modelo dessa operação urbana é um modelo baseado, a cidade criou um parâmetro básico de aproveitamento e um parâmetro adicional. Esse potencial adicional é adquirido através de um título imobiliário e durante a construção dessa lei nós exigimos para o patrimônio cultural 5% do montante desse recurso. Conseguimos 3, e isso naquele momento significou 110 milhões de reais. Eu vou falar só em reais, porque converter para o dólar hoje não é uma boa notícia, tampouco para o euro. Esse 3%, a nossa defesa foi porque essa região central tem a menor densidade demográfica da cidade. E é estratégico reocupá-la. Entretanto, essa região é uma grande concentração de patrimônio cultural, não somente o monumental, mas o patrimônio cultural mais frágil, mais singelo, está também presente nessa região. Essa é a região, então, do Porto, a área aterrada, a área de desenvolvimento imobiliário, essa é a área protegida da APAC, Sagas, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, a área do Corredor Cultural, Cruz Vermelha, Santa Teresa, a região da Praça 15. Esse montante, então, de recurso para o patrimônio cultural é o maior investimento em patrimônio cultural por metro quadrado no país, e ele tem permitido uma série de recuperações e restaurações, como o Jardim Suspenso do Valongo, uma obra do início da República, um jardim romântico feito em cima de um muro de contenção, a recuperação de diversos galpões, como os galpões da Gamboa. Uma das primeiras escolas públicas do Brasil, Centro Cultural José Bonifácio, está aqui presente com a gente o presidente da Fundação Cidade das Artes, Emílio Calil, à época secretário de Cultura, e trabalhamos arduamente nessa restauração. Assim como o Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, e recentemente a Igreja São Francisco da Prainha, é um belo exemplar do século XVIII, presente nessa região. Essa região tem sido um desafio do ponto de vista de gestão dos achados arqueológicos. Encontramos quase uma dezena de canhões, artefatos dos mais variados. Esse foi a pedra fundamental da doca Dom Pedro II. Me chamou muito a atenção, como interessado em design gráfico, o fato desse tipo não ter serifa. Fui então pesquisar como é que seria possível um tipo sem serifa nesse momento. Esses tipos eram utilizados para propaganda no século XIX, um tipo que chama grotesque, ele existe ainda hoje, e ele era utilizado para propaganda. Essa pedra fundamental é uma propaganda, e dentro dessa pedra um espaço, uma caixa de madeira, dentro dela uma caixa de folha de chumbo, e lá encontramos diário, moedas da época. Eu chamo essa pedra fundamental como um e-mail que levou, com anexos, que levou 150 anos para chegar. Fantástico nessa experiência do investimento em infraestrutura, termos contato com a história se materializando, e isso é o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Um dos lugares mais fantásticos que se revelaram foi o Cais do Valongo, cais da terrível experiência da escravidão. Historiadores relatam que entre 500 e 1 milhão de pessoas escravizadas chegaram nesse ponto. Nesse lugar é um dos raros remanescentes materiais da escravidão no mundo. Estamos hoje trabalhando para que a Unesco também possa vir reconhecer esse cais como patrimônio da humanidade.
E a revelação do Cais do Valongo trouxe para nós a importância de reafirmarmos, nesse momento de transformação urbanística do Porto, o compromisso com a cultura de matriz africana. Esse é um valor fundamental para a sociedade brasileira. Temos orgulho da nossa mestiçagem e da nossa mistura, mas sabemos bem da hipocrisia com que tratamos o tema das manifestações e da presença do negro na sociedade. O Circuito da Herança Africana, então, é um espaço de afirmação dessa presença no Porto, ao mesmo tempo que é um lugar de profunda transformação. E lá, uma vez mais, enfrentamos o fato de não encontrarmos referências no conjunto teórico ou das abordagens conceituais para o tratamento de sítios arqueológicos. Então, criamos um dia no ano onde permitimos que a comunidade, através dos seus sacerdotes, possam pisar nesse piso do Cais do Valongo, porque esse é um valor fundamental para as manifestações de matriz africana, que é o contato direto com a materialidade, com a natureza. E isso é hoje um calendário da cidade, que é o calendário do Dia da Lavagem do Cais do Valongo. É um espaço referencial hoje na região do Porto, é um lugar de reflexão, é um espaço de dor, mas é também um espaço de aprendizagem. E outro dia eu estava no metrô no Rio de Janeiro e rapidamente fiz essa foto, o que dá um pouco de alegria de ver que esse espaço ganha o alcance de mais pessoas. O trabalho da arqueologia nos fez nos movermos adiante, e um dos galpões da Gamboa, que foram restaurados, vão abrigar um laboratório aberto da arqueologia urbana. Esse espaço está concentrando a pesquisa arqueológica e sabemos que o Porto vai levar 15 anos ainda de desenvolvimento, ainda teremos novas revelações arqueológicas lá, e queremos que esse seja um espaço, então, de contínuo trabalho arqueológico, mas, ao mesmo tempo, permitindo com que a sociedade possa ver o trabalho da arqueologia acontecer. Muitas vezes a arqueologia é tratada, e aí eu digo como gestor da área de patrimônio cultural, a arqueologia é tratada num âmbito restrito, acadêmico, e não se perde a perspectiva de que a sociedade precisa ter contato com esse conhecimento e que esse controle social é a melhor maneira de fazer com que esse conhecimento possa crescer, se espalhar, inclusive estimular orçamento para essa área. Uma outra área importante, então, dessa transformação do centro do Rio, do Porto, é a nova frente marítima, a nova orla, que está hoje sendo feita, realizada, são 3,5 km em construção, e isso é o que fazemos hoje, então, com essas estruturas globais das autovias, isso foi o que fizemos com a perimetral. Isso é bem dramático, essa sequência. Mas isso é um esforço, como eu disse aqui, é um esforço que causa muita dor de cabeça, todo mundo fica mal-humorado, mas vale a pena porque estamos recriando um contato com a nossa história, liberando esse centro histórico para que ele possa de novo florescer recriando um contato com a Baía de Guanabara, um contato que tínhamos de uma maneira muito preguiçosa, porque lá passávamos nos nossos carros, no ar-condicionado, ouvindo um som e olhando que bela paisagem. Entretanto, não caminhávamos ao lado dessa Baía de Guanabara. Os tempos são outros, e hoje vai ser possível, já é possível observar a Baía de Guanabara de uma maneira mais calma. E esse trecho de 3,5 km vai ter um tratamento como um bulevar peatonal, junto com o VLT, como chamamos, que é o bonde, que eu acho que é o metro de vocês. Áreas que... essa é uma área militar, nunca aberta ao público, e que vai ser hoje aberta. E, em primeiríssima mão, isso foi inaugurado tem 20 dias, um mês talvez, a nova Praça Mauá, que é um dos primeiros trechos dessa nova frente marítima que está pronto. Esse é o Museu do Amanhã, que inaugura no próximo mês, o projeto Santiago Calatrava. E aqui é possível ver a linha
do VLT, como chamamos, veículo leve sobre trilho. O centro do Rio vai ter um novo tipo de mobilidade e também uma nova espacialidade, novos espaços públicos e que vão rearticular uma vez mais inúmeros espaços culturais que existem nessa área, tanto ao longo da Rio Branco como ao longo da região do Porto. Esses espaços culturais têm, então, uma função estratégica na possibilidade de reocupação da região central. E aqui, o VLT. O ambiente cultural é um valor fundamental para a cidade do Rio de Janeiro e para os cariocas. E criamos uma política especial, então, para recuperarmos imóveis no centro do Rio. Que mesmo tendo sido a primeira área protegida, pelo fato de ser uma área vazia, de baixíssima densidade habitacional, apresenta muitos problemas de conservação. Então, hoje, a Prefeitura do Rio, ela paga a restauração daquilo que conseguimos definir como de interesse público no imóvel privado. Então, a Prefeitura do Rio paga a restauração da fachada, da cobertura, da estrutura, instalações prediais e acessibilidade. Isso foi uma construção, levou 3 anos, eu sou arquiteto e urbanista e vou terminar esse meu trabalho como advogado, porque você precisa sempre se debruçar sobre a legislação e fazer o enfrentamento junto aos advogados da prefeitura, os procuradores, nobres doutores, tentando mostrar a eles que é necessário criarmos políticas que sejam mais eficientes para a conservação desse vasto conjunto urbano, que toda a nossa legislação diz que tem valor. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro diz no seu artigo 1º que a paisagem é o valor, é o bem mais valioso da cidade. A legislação urbanística dá muito valor à ambiência cultural. Nós temos o próprio instrumento de preservação que regula diversas áreas da cidade. Entretanto, a política efetiva de preservação, ela se dá somente a partir do momento que o proprietário faça algo e venha a obter a isenção de IPTU. Isso fazia muito sentido em 1984, quando foi criada. De 84 até hoje, asseguro a vocês que o conjunto de impostos aumentou significativamente. Então, o IPTU, o Imposto Territorial e Predial, ele é mais um dos impostos a serem pagos e são necessários outros novos mecanismos. Então, criamos esse mecanismo amparado na própria legislação que temos e também usando como referência as políticas culturais brasileiras, que destinam recursos públicos para os outros setores, para o teatro, para o cinema, para as artes visuais. Entretanto, entendem que a recuperação do patrimônio é um beneficiamento de propriedade privada. Então, aí entra uma grande confusão e o conjunto urbano não é recuperado. Essa política, então, foi criada específica para a região do centro do Rio e, a partir de uma chamada pública, os proprietários devem procurar arquitetos ou os arquitetos podem procurar clientes e entram nessa chamada pública com os projetos. Os projetos são analisados e recebem, então, valor financeiro para produzir a restauração. Essa política tem crescido, temos tido bastante aderência da população, mesmo sendo uma região vazia, o que cria grande dificuldade de comunicação de política. Como você explica uma política nova para uma região vazia de ocupação? Então, a gente usou mecanismos de comunicação altamente sofisticados, como entregar folheto na rua, colocar faixa na rua. Eu fui para a rádio comunitária inúmeras vezes, porque não adianta sair no jornal, no grande jornal do cotidiano, porque ninguém lê no centro, é um centro vazio. Então, tivemos que também repensar os nossos modos de comunicar, uma política nova para essa própria população. E é uma política que tem hoje tido cada vez mais aderência e ganhamos um prêmio nacional de patrimônio cultural no ano passado pelo ineditismo dessa política. E é uma política que ela pode parecer que ela esteja recuperando edifícios, mas na verdade é uma política de fazer com que as pessoas
possam amar o lugar onde elas estão, ou que elas possam até vir a amar o lugar, esse lugar central, querendo até, tendo um mecanismo efetivo para poder voltar para o centro. Um outro trabalho que estamos fazendo hoje, que é um trabalho, como se diz, que é de chão de fábrica, onde nós fazemos a gestão efetiva do espaço público na região do centro. Então, o centro do Rio é fantástico, mas ao mesmo tempo caótico, e nós, então, fazemos um trabalho de mudar as coisas de lugar. Então, tirando estacionamentos mal pensados de frente de edifícios importantes, mapeando bancas de jornal abandonadas, pontos mal iluminados, recuperando iluminação histórica. Esse é um trabalho que pode parecer pequeno como política, mas é de alto impacto na qualidade do espaço público, e ele está absolutamente ligado com esse modo do pensamento urbanístico modernista, que nos diz que essa cidade que existe, o modo de cuidarmos dela, não nos interessa, e que é uma atividade política, técnica, como arquitetos, medíocre até. O que é mais interessante é fazermos a nova cidade em outro lugar. E um outro trabalho importante é também, da mesma maneira, entender a função primordial cultural que existe nessa trama de pequenos negócios que existem no centro. Eu acho que a hora já dá para mostrar aqui um chopp. Esse é o Bar Luiz, é um bar tradicional do centro do Rio. Temos inúmeros negócios centenários na cidade, a leiteria mineira. E se você conseguir manter um negócio por mais de um século, você merece uma estátua em praça pública, com certeza, porque é um ato heróico manter uma atividade por tanto tempo, e nós então criamos uma série de políticas para apoiar esses negócios tradicionais. Primeiro, reconhecendo o valor cultural deles, e também dando isenções de impostos para eles, e criando com o SEBRAE, que é a Agência Nacional de Pequenas e Médias Empresas, um programa específico para qualificação desses donos de negócio. E também estamos hoje muito dedicados a mapear e identificar esses lugares históricos, não somente os já reconhecidos como patrimônio, mas os lugares que têm história, e criamos circuitos, o Circuito das Águas, o Circuito da Liberdade, da luta pela democracia no Brasil, o Circuito LGBT da cidade, todos eles passam a ganhar placas que contam a sua história. Fizemos os primeiros aplicativos de smartphone do país dedicados a patrimônio cultural, e essa então, encerrando, um modo como conduzimos o nosso trabalho, entendendo que o patrimônio cultural ele é um campo do design, é um campo do projeto, e ele é uma força preponderante para essas cidades que terão e que já têm, que terão cada vez mais papel fundamental no nosso sucesso como espécie nesse planeta. As cidades serão cada vez mais ambientes complexos, desiguais, onde a tecnologia terá um papel predominante para a sua organização. Entretanto, quais são os valores humanos que queremos nesses espaços, e quais são os valores de identidade que entendemos primordiais, e como fazer a curadoria desses valores culturais. Eu acho que essa é uma função importante dos órgãos de patrimônio cultural. E a partir dessa perspectiva, nos afastarmos, muitas vezes, da zona de conforto do patrimônio cultural, muitas vezes discutindo por anos qual é a cor da parede, e entendendo como é que se faz para que se possa criar um ambiente propício à vitalidade. E, nesse sentido, então, fazemos a nossa posição diante do projeto modernista. Então, não é somente uma questão de densidade, mas é uma questão de lugar. Os lugares precisam ser bons. Não é somente uma questão de transporte público, mas de mobilidade sustentável. Não é somente um ponto de questões de desenvolvimento econômico, mas a construção de uma ecologia de negócios. Não é somente a produção de habitação social, mas como prover acesso à cidade e moradia acessível. Não é somente uma questão de viária, de autoestradas, mas como fazer que as ruas possam ser completas, pensadas de uma maneira mais holística. A melhor cidade que existe é a cidade que existe, é a mensagem que eu queria trazer para vocês, e eu agradeço uma vez mais essa oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Fajardo. Nós vamos agora ter o prazer de ouvir o Sr. Paulo Cunha Silva, que é aqui do Porto, é muito conhecido de vocês, é médico, escritor, crítico de arte e extremamente ativo nessa cidade. E temos um grande prazer de recebê-lo aqui hoje. Inclusive, parabenizando pelo prêmio que o senhor vai ganhar hoje mais tarde. Prêmio, não sei se é. Não é prêmio? Uma condecoração. Okay. É uma condecoração. Obrigado. Ora, bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Cônsul-Geral do Brasil, o Embaixador Gelson Júnior, tenho. A diretora da Bienal, a Lídia Goldstein, e o Tomás Alvim, diretor do Arco Futuro, que me convidaram. Cumprimento naturalmente o engenheiro Braga da Cruz, como dono da casa, e a doutora Ana Pinho, como dona também. Gostaria de começar por dizer que nas duas intervenções anteriores vimos sobretudo, mexo aqui, não é? Para circular. Assim? Ok. Gostaria de começar por dizer que nas duas intervenções anteriores vimos, sobretudo, projetos de grande cirurgia urbana, não é? Vou um bocadinho fazer apelo à minha condição primordial de médico e vou falar, sobretudo, de microcirurgias culturais, ou seja, mais do que micro, pequenas intervenções que eu poderia considerar intervenções de quase acupuntura. De facto, o Porto sofreu a intervenção que poderíamos considerar de macrocirurgia, a operação de barriga aberta, como se diz na gíria comum, em 2001. Nós chegamos ao Executivo há 2 anos atrás e verificamos que, sob o ponto de vista cultural e dos equipamentos culturais, a cidade estava particularmente bem dotada. Há poucas cidades na Europa e no mundo, creio eu, com 220 mil habitantes, com tantos equipamentos culturais e tanta oferta cultural. No entanto, fomos verificando, e ao longo da minha intervenção vou demonstrando isso, que a política municipal anterior não era uma política amiga da cultura. Isto não é nenhum juízo de valor, é simplesmente uma constatação. E, portanto, falarei sobretudo da cidade como possibilidade de intervenção cultural e da possibilidade de, através de pequenos gestos, de pequenas intervenções, termos a possibilidade de recuperar uma cidade dinâmica e uma cidade performativa sob o ponto de vista da intervenção cultural. Começo por vampirizar e canibalizar duas frases das duas intervenções anteriores. A primeira, que diz que a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Estou totalmente de acordo com esta tautologia e até porque não há nada menos evidente que a evidência, portanto temos que demonstrar que de facto a tautologia funciona. E a outra intervenção também do conferencista predecessor é que a cultura é para os cidadãos, não para os agentes culturais. Eu costumo dizer, de certa forma articulando estas duas afirmações, que o principal equipamento cultural da cidade é a própria cidade. E se o principal equipamento da cidade é a própria cidade, a cultura é sobretudo para os cidadãos. E isto quer dizer também que o palco fundamental da cidade, sendo a própria cidade, isso quer dizer que quem está no palco são os atores e que estão permanentemente a ser convocados para o grande espetáculo do cotidiano urbano. Portanto, o nosso trabalho tem sido um trabalho um bocadinho dessa natureza, de exercícios de pequena acupuntura, de pequena intervenção, que depois, como verão, radicarão em duas convicções, em dois princípios muito simples, um princípio horizontal, que eu chamei cidade líquida, e um princípio vertical, a que chamei elevador cultural, mas já falarei deles a seguir. Por falar em performance, não gostaria de deixar de começar por homenagear, digamos, o grande nome da performance desportiva da cidade, que é a Rosa Mota.
Portanto, para mim, a ideia de uma cidade veloz, de uma cidade que corre, de uma cidade que procura exceder-se, passa também pela capacidade de a cidade se reconhecer nas suas figuras, sobretudo nas suas figuras que correm, e usar esta ideia de performance, que é uma ideia que circula da cultura para o desporto, usá-la como metáfora da cidade que queremos reabilitar, da cidade que queremos revitalizar. Eu falo sobretudo em revitalização, mais do que propriamente em regeneração, que era o tema das duas intervenções anteriores. Mas a cidade que se quer é também uma cidade que pode rir, e coloco esta fotografia em que estamos 5 a rir, não é? Parece uma escultura, do título de uma escultura do Munhoz, mas temos novamente a Rosa Mota, o Carlos Loureiro, que é o arquiteto que fez um dos objetos mais estranhos da cidade, que é o pavilhão Rosa Mota, na abertura de um projeto que temos, que se chama O Objeto e os Seus Discursos por Semana, um projeto que já falarei também à frente com um bocadinho mais de detalhe, mas que neste caso o objeto era o pavilhão Rosa Mota, e era, portanto, necessário ter a Rosa Mota como ícone que deu o nome ao pavilhão, e o próprio arquiteto Carlos Loureiro, que fez este estranhíssimo objeto, quando tinha 26 anos, ele tem hoje 80, portanto é uma obra de 50 e tal, e que transporta um bocadinho ainda o drama e a ansiedade de ter sido considerado a pessoa que demoliu o antigo Palácio de Cristal para o substituir pelo pavilhão Rosa Mota. Enfim, o Palácio de Cristal já estava muito degradado, era necessário intervir, mas a opção que aconteceu foi esta opção mais radical, em que um palácio de cristal convencional foi transformado nesta cúpula com este ar de nave voadora absolutamente estranha que aterrou na própria cidade. Portanto, rir é preciso. E voltando à Rosa Mota, ponho aqui a notícia de ontem do Público, em que há agora um movimento de natureza inversa. A própria Rosa Mota e o próprio Fernando Gomes, 2 ícones desportivos da cidade, participarão de um espetáculo desportivo no palco do Rivoli. Portanto, a questão de criar uma cidade que sabe trabalhar, digamos, a sua iconografia, se articula com, neste caso, com o desporto e 2 dos seus ícones fundamentais, como são a Rosa Mota, em torno do qual se vai construir uma peça em que ela participa, que se chama justamente Em Nome da Rosa, e o Fernando Gomes, que foi botador 2 vezes, dentro do mesmo chapéu dos ícones desportivos, parece-me também uma forma de entender e de fazer a cidade e de convocar, digamos, a cidade para esta aventura global e total que não a segrega. Portanto, uma cidade é um mapa, é um território. Aqui vemos delimitada não só a zona do património mundial, que envolve também a parte da cidade do Porto. Há várias estratégias de aproximação à cidade, vários mapas possíveis. O mapa anterior é um mapa mais analógico, este é um mapa mais digital, é um Google Maps que nos dá, digamos, uma noção mais fina, mais precisa e nos convoca para uma experiência da realidade mais íntima. Mas o mapa mais importante com que podemos contar é este mapa, é o córtex cerebral. É este mapa que permite o entendimento de todos os outros mapas. E este mapa aconteceu porque um conjunto de corpos solares, de células neuronais, decidiram migrar para a superfície. Os corpos ficaram na superfície, criando assim o córtex cerebral. Acharam que a superfície era o lugar mais interessante para viver. Nós achamos que não, que devemos ser profundos, que na imensidão, na profundeza é que está a verdade. O córtex achou que não e, portanto, levou, digamos, a capacidade de entender e de perceber o mundo para a sua pele. Aliás, teria vontade aqui, talvez, de citar Valéry e de dizer que não há nada mais profundo que a pele. E a cidade é justamente uma pele com várias invaginações, como vemos no próprio, com várias circunvalações, como vemos circunvoluções, neste caso, e no caso do Porto também circunvalações, como vemos no caso do córtex cerebral, em que esta estrutura de pregueamento permite o aumento da superfície, ou seja, o aumento da pele, e permitindo o aumento da superfície e o aumento da pele, permite também o aumento da quantidade de território em que se forma o pensamento, em que se coloca a possibilidade de nos interrogarmos e de fazermos perguntas. Não foi por isso inocente que a primeira coisa que fizemos
foi a primeira exposição que fizemos, uma coisa muito simples, mal 2 meses depois de termos chegado, foi fazer aquilo, uma coisa que eu chamei exposição pergunta. E esta exposição pergunta que aconteceu, nós fomos eleitos, tomamos posse em outubro, e eu achei que era necessário fazer qualquer coisa antes do fim do ano. Mas como faltava muito pouco tempo, fiz uma exposição a partir do Natal, ou a partir de várias peças que eram o espólio da Câmara Municipal do Porto, à volta do Natal. Mas como foi tudo feito muito em cima da hora, não conseguimos identificar todas as peças e, portanto, a decisão que eu tomei, que depois me parecia pertinente, era que a primeira exposição não deveria dar uma solução relativamente a todas as peças, portanto, passou a ser uma exposição pergunta, ou seja, a primeira exposição era um quiz e, simbolicamente, esse quiz era também uma forma de perguntarmos à população, à cidade, se sabiam o que era aquilo que lhe propunhamos. As pessoas, em vez de termos na exposição um catálogo ou uma tabela ou um desdobrável com as tabelas associadas às peças, não. Tínhamos uma tabela com um quadradinho em que as pessoas diziam que peça era aquela. Quem se aproximasse mais da solução da exposição ganhava um prémio. E, portanto, a partir do momento em que a exposição pergunta passava a exposição resposta, a exposição passou a ser nomeada e as tabelas passaram a existir e, portanto, isto simbolicamente queria dizer que uma política cultural é também esta capacidade de fazermos perguntas, depois de esperarmos que os cidadãos nos respondam e de, finalmente, nós dizermos o que pensamos sobre o assunto e darmos a resposta que achamos certa e, obviamente, que a resposta certa é uma resposta que pode ser invalidada, porque o tempo político é um tempo sufragável e um tempo passível de mudança e de contestação, como estamos a viver também e a sentir neste preciso momento. Uma das peças mais interessantes desta exposição era uma mesa. Uma mesa é um local onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se sentam, onde as pessoas trocam ideias. E esta mesa, que é a mesa maior, talvez a mesa maior da cidade, foi uma mesa construída para a vinda da Rainha Isabel II ao Porto, já não me lembro muito bem, vou errar se calhar, 1950 e tal também. E foi uma mesa, mas a mesa é tão grande que está fragmentada por vários espaços da Câmara. Portanto, eu achei que fazia sentido reconstruir a mesa e, no Natal, que é também um lugar onde as pessoas se sentam, convivem, propor a mesa como peça central desta exposição que se chama O que é o Natal. E depois também recuperar a baixela da Ferreirinha, que era uma baixela que estava dispersa por vários espaços do município, por vários espaços da Câmara. Portanto, nesta ideia de reconstrução, nesta ideia de recuperação dos fragmentos dispersos, soltos, havia já, digamos, uma proposta e uma tentativa de intervenção política. Vamos então agora aos conceitos. O primeiro conceito, a ideia de cidade líquida, que eu fui buscar ao Zygmunt Bauman, ele fala na sociedade líquida como uma sociedade da desvinculação, do não acontecimento. Na sociedade líquida as pessoas não se vinculam porque não se agarram, porque os líquidos criam, digamos, superfícies de não vinculação, de descontinuidade, mas a minha ideia era um bocadinho a inversa, ou seja, numa cidade líquida, se houver correntes com sentido contrário, portanto, o que pode acontecer é que, de acordo com a mecânica de fluidos, quando correntes de sentido ou de direção contrária se encontram, na zona do encontro há um vórtice, há um turbilhão, e as partículas que estão em suspensão precipitam-se. A precipitação das partículas que estão em suspensão é o acontecimento, é o evento. E, portanto, trabalhar a cidade líquida, por um lado, era reforçar esta ideia de que toda a cidade é um palco, ou, voltando à expressão anterior, a cidade que existe é a cidade que existe, mas se, de certa forma, a ocuparmos toda, através desta facilidade que os líquidos têm de irromper por várias zonas intersticiais, à procura, digamos, do seu nível, portanto, à procura de uma horizontalidade exemplar, teríamos esta ideia de que toda a cidade pode ser cidade e toda a cidade pode ser espaço de ocupação e de intervenção cultural, justamente porque os líquidos, apesar de transportarem, também precipitam, também permitem esta precipitação e, portanto, permitem o acontecimento, o evento, como eu tinha dito.
E, portanto, o Porto, aliás, tinha 2 argumentos para esta liquidez. Se considerarmos o Porto um quadrado ou mais ou menos um retângulo, 2 das suas faces são líquidas, não é? O rio, que já mostrei, e também o mar, aqui através da pérgola. Depois, e porque estou em Serralves, havia também a convicção de que a cidade que nós recebemos em 2012 era uma cidade que tinha equipamentos culturais com grande força e grande pujança, aos quais já foram chamados penthouses, enfim, equipamentos muito conectados com a cidade, mas sobretudo muito conectados internacionalmente, como era o caso da Fundação de Serralves, que é uma das marcas mais fortes, das marcas culturais mais fortes da cidade, ou a Casa da Música. Mas o que acontecia era que aquilo a que depois eu chamei o elevador cultural, de certa forma, utilizando essa expressão do elevador social, não funcionava muito bem. Portanto, este espaço aqui será, os outros 2 eu consideraria, digamos, as penthouses, os rooftops, os recuados, para usar uma expressão que se pratica bastante no Brasil, e depois havia a garagem, uma cultura de garagem muito disseminada. Temos aqui esta galeria, que é uma galeria na Rua dos Caldeireiros, que se chama A Certain Lack of Coherence, uma certa falta de coerência, e que, como vemos nesta obra, temos uma maca de hospital um pouco degradada, a usar para um quase Malevich, não sei bem, mas o que a minha convicção era que, de facto, entre as penthouses e as garagens, o elevador não funcionava. Portanto, havia muitos andares do meio que precisavam de ser intervencionados. Esses andares do meio eram, sobretudo, os equipamentos municipais que estavam um bocadinho votados a um certo abandono cultural, nomeadamente o Teatro Municipal e a Galeria Municipal. E, portanto, a minha primeira preocupação foi pôr o elevador cultural a funcionar e ativar os andares do meio. Porquê? Porque os andares do meio, por um lado, permitem que a garagem e a penthouse comuniquem rapidamente, e permitem também que se pare no espaço intermediário. E o espaço intermediário é um espaço que tem naturalmente provocação de estabelecer uma capacidade de vinculação muito grande com a cidade. Lancei por isso um programa no final do ano passado, que se chamava o Rivoli Já Dança. E com esta ideia de que o Rivoli Já Dança, queríamos também dizer que a orientação principal deste equipamento cultural seria a dança, mas também já mexe. E seria a dança porquê? Porque, enfim, um responsável pela política cultural municipal deve, sobretudo, ter uma leitura da cidade, que é uma leitura da mediação dos múltiplos equipamentos que existem, e uma leitura supletiva, ou seja, tenho dito isto várias vezes, a Câmara Municipal não está em competição com nenhum outro equipamento, com nenhuma outra instituição da cidade, tem uma leitura mediadora e uma leitura supletiva. E, por exemplo, no âmbito das artes formativas, está aqui o diretor artístico do teatro, existia o Teatro Nacional de São João, que com o Carlos Alberto cumpria muito bem as suas funções no âmbito das artes formativas, naturalmente mais ligadas ao teatro, e, portanto, redirecionarmos o Rivoli para a dança seria, de certa forma, singularizarmos um pouco os equipamentos culturais e trabalharmos numa cidade diversa em que as diferentes instituições, já que tantas são, não se canibalizassem. Neste Rivoli Já Dança quisemos também, de certa forma, dar um cheiro daquilo que deveria ser uma programação muito eclética, que vinha daqui, o primeiro espetáculo, o espetáculo fundador, Mozart Concert Areas, da Anne Therese de Kishmacher, com a Companhia Nacional de Bailado, portanto um registro mais clássico, até registros, aqui o teorema do João de Romão, em que ele trabalhou com skaters urbanos, ou o baile da Filipa Francisco, em que o protagonista foi um rancho folclórico, ou ainda o Atlas da Ana Borralho e de João Galante, em que a própria cidade subiu ao palco a partir de uma convocatória lançada às suas múltiplas profissões e às múltiplas práticas, e que se organizava a partir de um movimento muito simples e muito pendular, da ideia de que se um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Portanto, se um médico incomoda muita gente,
2 enfermeiros incomodam muito mais, 3 obstetras incomodam muita gente, 4 vereadores incomodam muito mais. Portanto, o espetáculo era feito desta sístole e desta diástole e, no fim, era uma grande convocatória da cidade. Portanto, não só toda a cidade é um palco, mas, por outro lado, o palco municipal tem, e como já demonstrei com o episódio Rosa Mota, a capacidade de receber toda a cidade. Um dos focos principais que fizemos foi o foco Brasil, e aqui re-homenageio o embaixador Gelson, que nos apoiou bastante na concretização deste momento, e a importância de temos o espetáculo Matadouro, do Marcelo Evelyn, um dos grandes coreógrafos brasileiros, um espetáculo particularmente duro, e o Matadouro está aqui porque mais tarde falarei do Matadouro, que é o território de intervenção e de regeneração urbana no qual estamos a pensar para o futuro. Ou então este último espetáculo também bastante performativo, com um piscar de olhos sistemático à action painting e a práticas mais transgressivas, Mystery Magnet, de Miette Worlop, uma coreógrafa belga, em que a interdisciplinaridade e o cruzamento de vários territórios é uma prática constante. Ainda o palco como território, digamos, de todas as possibilidades e de combate artístico. Esta imagem é particularmente interessante e eloquente. Porquê? Porque isto representa um bocadinho a febre cultural que existia na cidade. Isto não é a saída de um espetáculo, o que seria absolutamente normal. Isto é a saída da apresentação do primeiro núcleo de programação do Teatro Municipal. É absolutamente surpreendente que tenhamos mais de 500, 600 pessoas a assistir àquilo que vai acontecer, ou seja, não a assistir à apresentação do que vai acontecer e não àquilo que está de facto a acontecer. Portanto, uma grande expectativa relativamente àquilo que se estava a concretizar na cidade e, sobretudo, relativamente à retoma e à reutilização de equipamentos que estavam em perda, digamos, cultural. Isto uma outra apresentação, neste caso um circuito pelos meandros do teatro, portanto a ideia de que os equipamentos devem ser todos visitáveis e de que o público deve ter acesso aos seus interstícios, às suas zonas mais desconhecidas, para ele próprio poder ser ator, como tenho dito sistematicamente, e aqui a última apresentação que terminou com uma grande festa no palco, neste caso no Campo Alegre. O Teatro Municipal tem 2 polos, não valerá a pena explicar isso com detalhe. O Rivoli, que é um polo com uma programação mais desenhada, e o Campo Alegre, que é um polo com uma programação mais experimental, onde existem 8 estruturas em residência, onde só até aqui existia uma. E neste caso a proposta tinha também, o projeto que fizemos tinha também uma dimensão simbólica e metafórica que me pareceu interessante. Encheu também o auditório do Carlos Alberto, 500 pessoas assistiram à apresentação da programação e depois de a termos apresentado, o diretor do teatro e eu próprio, convidamos o público a subir ao palco e subindo ao palco o público fazia também de ator, passava a ser ator, não é? Nesta lógica que eu tenho vindo a sustentar, de que toda a cidade é um palco e de que os palcos podem ser ocupados por todas as pessoas, eram atores, mas depois ainda, digamos que o fundo do palco dava para a rua, portanto havia um trânsito desta condição de espectador, ator, cidadão, que era um bocadinho o desenho político e programático que estávamos a fazer. Cá fora havia bifanas, como choveu, se calhar tivemos que as colocar cá dentro, o que foi também uma contingência positiva, na medida em que assim as pessoas puderam ficar no palco mais tempo e viver a festa da apresentação da programação, que é uma festa de projeção cultural com mais intensidade. Outro dos equipamentos que precisava de reativação era a Galeria Municipal, mas mais uma vez aqui não queríamos concorrer com os espaços existentes, né, nomeadamente, neste caso, com Serralves ou com o Museu e tentamos encontrar alguma singularidade nesse espaço que lhe permitisse ser, digamos, um espaço intermédio, um espaço de mediação, com uma programação menos desenhada, menos sofisticada, mas uma programação de públicos mais abrangentes. E começamos justamente por uma exposição de arquitetura, tendo em consideração a importância
que se chama Porto Poético, tendo em consideração a importância da arquitetura nesta cidade e, portanto, querendo também dizer que aquele espaço, a Galeria Municipal, era um espaço de múltiplas práticas expositivas e até, como temos vindo a trabalhar agora futuramente, performativas também. Naturalmente, a estrela desta exposição é o arquiteto Cisa Vieira, um dos arquitetos mais importantes da cidade e do mundo. Aliás, lembro-me de ter ido à inauguração da Fundação Iberia Camargo, em Porto Alegre, que é um dos edifícios mais, gosto muito, do Niemeyer e do Paulo Mendes da Rocha, mas também gosto muito da Fundação Iberia Camargo, em Porto Alegre, que é um exercício fantástico sobre a luz e sobre a capacidade de a arquitetura ser, digamos, de arquitetura ser o esplendor da luz através da forma como o espaço a condiciona. Finalmente, enfim, Porto Poético, mas a poesia também estava na rua, ou seja, eram os 40 anos do 25 de Abril, o ano passado, houve um famoso cartaz feito pela Vieira da Silva em resposta a uma solicitação da Sofia de Melo Breiner, e achamos que fazia sentido comemorarmos os 40 anos do 25 de Abril através do relançamento deste repto, perguntando agora se a poesia de facto continuava na rua. Este cartaz foi feito pelo Pedro Cabrita Reis, um dos grandes artistas portugueses, e ele muito inteligentemente pôs um ponto de interrogação com as cores nacionais, não é? Pergunta ele, a poesia está na rua, a poesia continua na rua, e de facto esta ideia do interior e da rua e do que se passa na rua e do que se passa no interior era uma ideia central em termos das nossas preocupações culturais. Fizemos um call for posters, neste caso, não for papers, e colocamos esse call num jornal e pedimos às pessoas que tivessem cartazes deste momento, cartazes da Vieira da Silva, da Poesia Está na Rua, para os reenviarem e para poderem ser reapresentados 40 anos depois da exposição. E, portanto, a ideia era trabalharmos a cultura em revolução nos 40 anos do 25 de Abril. Ainda neste âmbito fizemos uma outra exposição que me pareceu particularmente oportuna, porque era uma exposição que envolvia, sobretudo, os agentes culturais na cidade com menos de 40 anos. Chamou-se Sub-40 e o ícone gráfico desta exposição era uma mancha. Todos os cartazes eram diferentes. E era uma mancha que tinha também essa capacidade de circular, porque os cartazes estavam na cidade, de circular pela cidade e de ser uma mancha metamórfica. Ou seja, a exposição tinha este lado de metamorfose, de circulação, e era também uma forma de fazermos uma avaliação do que se tinha passado, porque os artistas com menos de 40 anos são artistas que começaram a produzir e a trabalhar depois do Porto 2001, e depois do Porto 2001, que foi quando houve a tal operação de revitalização urbana e cultural, a cidade foi culturalmente um pouco abandonada, um pouco, a cultura deixou de ser uma prioridade na cidade. E, portanto, fazer esta exposição era também fazer o levantamento, era fazer um trabalho um bocadinho socioantropológico. Por onde é que andou esta gente? Onde é que esteve esta gente? No domínio das artes, da performance, do cinema, do design, o que é que lhes aconteceu? E, portanto, com esta exposição fizemos, de certa forma, esse estadiamento. Há aqui imagens da exposição, das bandeiras da artista Carla Filipe. E, portanto, se há exposições consensuais, há também exposições menos consensuais, como foi esta, pelas questões políticas que envolveram, e o Love Me, o Love Me Not, uma exposição feita a partir da coleção Síndica do Colo, que junto dos mentideiros da má língua, e os mentideiros são sempre da má língua, é a exposição do marido da Isabel dos Santos, e, portanto, isso causou uma grande celeuma na cidade e a circunstância de ser atribuída uma medalha. Portanto, esta é uma obra do Kendall Gears, Twilight of Idols, e toda esta designação é metafórica. A exposição que está presente neste momento, contexto, uma exposição que tem que ver com a relação entre a palavra e as artes visuais, através da coleção do Luís Sherpa, que era um galerista fundamental, que morreu durante o período de concretização da exposição. E a água também, não tem. Obrigado.
que morreu durante o período e, portanto, achamos que era importante homenagear o artista, concretizando a exposição e demonstrando que, de certa forma, temos memória. O problema que existia era que o Luís Sherpa tinha morrido e não havia indicações ele tinha no computador dele, o único filho que tinha era um arquiteto que vivia em Berlim, e conseguimos depois chegar ao contacto com o arquiteto e, apesar do Luís ter morrido em abril, creio eu, conseguimos inaugurar a exposição na altura da Feira do Livro, e é uma coisa que me deixa muito satisfeito. É uma exposição muito interessante que ainda podem visitar. Tem aqui uma obra do Pistoletto, Fame, Amore, Arte, ali atrás uma biblioteca do Kossuth, e saindo agora dos territórios, um dos projetos mais importantes, porque tem que ver com esta ideia da cultura que se expande, ou seja, no âmbito do nosso projeto eleitoral, chamava-se a esta linha programática Cultura Fora do Sítio. Achamos que cultura fora do sítio podia ser um bocadinho estigmatizante e, portanto, na relação com a cidade líquida que pretendíamos trabalhar, a ideia de cultura em expansão parecia-nos ser mais interessante. No ano passado ocupamos 3 territórios diferentes na geografia da cidade, como podem ver aqui. O Matadouro, com a encenação da Nossa Senhora dos Matadouros do Breste, pelo João Sousa Cardoso. Uma intervenção pelo Ao Cabo Teatro na Ilha da Bela Vista, em que os moradores e os atores, em que os moradores da ilha, a ilha é um território fechado dentro da estrutura da cidade, é uma ilha ao contrário, é uma ilha inversa, é uma ilha virada sobre si, é, portanto, um território de exclusão social, e achamos que era um território sobre o qual a cultura poderia ter uma estratégia de intervenção e poderia ter um lado terapêutico que nos parecia pertinente. E aqui, ainda o ano passado, o António Rosado, que é um dos maiores pianistas portugueses, e o Filipe Quaresma, dando um concerto na Associação de Moradores do bairro da Pasteleira, que é uma zona aqui mais da parte mais ocidental da cidade, perto da Foz, mas um bairro muito problemático sob o ponto de vista social. E o Filipe Quaresma, um dos principais violoncelistas portugueses, toca no violoncelo da Guilhermina Sugia. Este ano o Cultura em Expansão desenvolveu-se por muito mais territórios, expandiu-se, é natural, a sua vocação é invasiva, é metastática, é progressiva, é líquida nesse sentido, e tivemos a semana passada o Mário Lajinha aqui neste mesmo lugar, porque importa voltar aos sítios, não fazer lá qualquer coisa e vir embora. E a circunstância de voltar aos sítios, ou de ir aos sítios e de estabelecer esta pendularidade, por exemplo, Origem é um trabalho que fizemos com a Capicua, a Gisela Borges e o André Tentugal, no bairro do Cerco, em que convocamos os jovens do Cerco, que é um dos bairros mais difíceis da cidade, para trabalharem com elas numa residência de cerca de 4 meses. E, portanto, importa não só ir aos bairros e fazer lá, e às zonas socialmente mais fragilizadas, e fazer lá uma intervenção, mas também convocar essa intervenção para os palcos considerados palcos nobres da cidade, como seria o Teatro Municipal. E a intervenção foi tão bem acolhida e o momento foi tão generoso, e a qualidade da prestação destes jovens do OPA foi tão boa que foram convidados depois para participar no próprio Festival Marés Vivas. Aqui o Cultura em Expansão continua com o Circulando, um espetáculo que, no âmbito de um espetáculo disseminado por toda a zona de Campanhã, que é a zona oriental, a zona mais fragilizada e mais problemática. Aqui num café, este projeto do Circulando chama-se, que é um grupo que justamente faz da circulação a sua prática ontológica e artística. Este é uma performance que acontece num bar de Campanhã, ao lado da estação. Aqui uma outra performance que acontece com jovens em risco que estão num internato. Ainda aqui uma intervenção na rua ou no bairro da Lomba, dos mesmos Circulando. E o Matadouro, há pouco tinha mostrado a importância das mesas, ou termos das mesas como espaços conviviais. O Matadouro é um dos projetos que estarão sob observação e que, de certa forma, acabarão por consumar a nossa estratégia política, a estratégia política do Presidente Rui Moreira, que fez da cultura, em articulação com a coesão social e com o desenvolvimento económico, um dos 3 vértices da campanha, mas pediu-nos, e pediu-me também particularmente, para articular a cultura
com os outros dois, com o desenvolvimento económico e com a coesão social. E o Matadouro será um espaço em que esta política cultural será confirmada através de um programa e de um edifício, mas sobretudo de um programa dentro de um espaço, dentro de um edifício, dentro e obviamente estabelecendo relações de vizinhança com aquela zona e relações de vizinhança com outros matadouros. Mas mais uma vez, uma mesa feita de múltiplas mesas que estavam guardadas no próprio matadouro e onde se serviu tripas à moda do Porto, um prato bastante famoso na cidade. Outro projeto que também tem que ver com esta ideia de circulação e de disseminação pela cidade, o projeto, um dos projetos mais simples, que se chama Um Objeto e os Seus Discursos por Semana. É um projeto cujo objetivo é dar a conhecer o património da cidade, mas no lugar onde ele está, e convocar duas pessoas diferentes, para uma delas para confirmar o lado patrimonial do objeto e a outra para o fazer, de certa forma, voar e ser mais do que aquilo que é. Aqui com um dos objetos foi justamente o violoncelo do Montanhana, que é património da Câmara e do município e que foi, neste caso, tocado e amplificado pelo Rui Vieira Neri. Outro objeto aqui na segunda série este ano, creio que pus ali, pedi para porem o trabalho da Maria Normand, aqui em Serralves, que é uma escultura feita de uma escultura vegetal, For a New City, e portanto For a New City é também um projeto no qual devemos trabalhar. Aqui o primeiro objeto deste ano, também uma citação ao Brasil, o coração de Dom Pedro IV, primeiro do Brasil, que foi o primeiro objeto da ação de objetos deste ano. Este coração está guardado num sarcófago na Igreja da Lapa e só é mostrado raramente, de 10 em 10 anos, para verificar se o nível de formol não baixou. Neste caso, decidimos abri-lo para um filme do Miguel Gonçalves Mendes, que está a ser produzido pelo realizador brasileiro Fernando Meireles, e que se chama O Sentido da Vida e conta a história de um jovem que é também um ator, portador da doença dos pezinhos, da polineuropatia amiloidótica familiar, que é uma doença que se disseminou pelo mundo, que foi até ao Japão, até ao Brasil, e o jovem que está ali atrás do Rui Moreira, portanto, creio que vem o Miguel Gonçalves Mendes está atrás da câmara e aquele jovem do meu lado direito, atrás do Rui Moreira, é o ator principal do filme e tem ele próprio esta doença. Portanto, queria dizer que os objetos do património da cidade podem ser tanto um coração de um rei, que foi do Brasil e de Portugal, ou a taça dos clubes campeões europeus, que aconteceu para aí há 15 dias, a taça em que ganha pelo Futebol Clube do Porto, que é também uma das marcas mais fortes da cidade, ali aparece a palavra competência, não fui eu que a pus, estava a passar no ecrã, a competência do Futebol Clube do Porto, seguramente, porque ganhou esta taça em 87 e, portanto, é um dos troféus, faz parte do património da própria cidade. Aqui em Serralves, na apresentação deste objeto, também um objeto estranho, uma escultura feita de árvores. Aqui um novo objeto, na Feira do Livro, um pavão, que era apresentado ali pelo Walter Ugumem e por um especialista em pavões ou em caudas, e, portanto, a ideia de objeto tem também esta configuração um bocadinho flutuante, não é? Tanto pode ser um coração como uma taça, é uma forma de refletir a cidade e de criar ao mesmo tempo um programa, uma rotina. Todos os sábados às 6 horas da tarde há num sítio diferente da cidade um objeto diferente, equacionado por pessoas diferentes. A Feira do Livro, que naturalmente faço a transição com o slide anterior, que foi também assumida integralmente pela Câmara. Houve uma chantagem política com a APEL, que organizava a feira, e nós conseguimos, de facto, transformar a feira não só num evento comercial, mas também num evento cultural particularmente bem sucedido, com 200 mil visitantes e cerca de 40 mil visitantes no programa cultural indoor, digamos assim, dentro dos auditórios ou dentro das exposições. No âmbito da Feira do Livro, por exemplo, uma orquestra tocando ao ar livre. Ainda neste âmbito da cultura que se espalha e que se dissemina pela cidade, lançamos um programa de arte pública em que convocamos várias instituições da cidade e várias empresas a pagarem e a escolherem, a partir de uma pool de possibilidades, um artista que na zona do património mundial fizesse uma intervenção de arte contemporânea. Este programa
da arte pública está a correr bem, tem tido algum sucesso, é um programa complexo porque exige às empresas e aos grupos financeiros da cidade, ou não só, um determinado esforço, exige responsabilidade social, exige a participação. Esta é peça, já colocamos este ano, já creio, 4 ou 5 intervenções. Esta primeira, que era a do Fernando Lenhas, um dos grandes autores da cidade, que já estava feita, mas estava perdida, não sabia-se na árvore, na Misericórdia, conseguimos descobri-la e colocámos-la no sítio e, curiosamente, a primeira intervenção, ali no topo nascente do túnel da Ribeira, chama-se A Cidade. A segunda, do João Louro, que é o artista que representa este ano Portugal na Bienal de Veneza e que nos parece particularmente oportuna, porque introduz na cidade a perplexidade da direção, a perplexidade das rotundas que nos levam para sítios imaginários, e as pessoas dizem, bom, mas onde é que está? Subo ali a Avenida do Infante, creio eu, e não descubro onde é que é este sítio que se chama Tomorrow is Today. E em que ele vai citar vários autores de que gosta, como o Bataille, mas também, neste caso, a Sofia de Melbourne Anderson e o Eugênio de Andrade, neste sistema semiótico que estabelece esta relação com as placas e com os programas de reencaminhamento urbano. Uma intervenção aqui da Lila Gonçalves, ainda no âmbito do programa de arte pública, que remete muito também para a história da cidade. Estas peças chamam-se, esta está à saída da Estação de São Bento, chama-se Needed Memory, memória amassada, porque tem que ver com a memória do azulejo na cidade e depois que ela reorganiza e reconstrói através de um processo de colocar estas peças num forno especial. A última peça do programa de arte pública, uma escultura do Rui Chaves, que sai do interior da Misericórdia e se projeta na rua através da ligação que estabelece com uma das obras fundamentais da cidade, que é o Fons Vitae, é uma obra do século XV, Flamengo, que está no interior do Museu da Misericórdia. E eu pedi ao Rui Chaves e ao diretor e ao provedor da Misericórdia, disse-lhes que seria interessante que a fonte da vida, o Fons Vitae, se projetasse também sobre a cidade, na confirmação de que a fonte da vida alimenta a cidade líquida, que aqui, enfim, seria uma cidade também de líquido vermelho, de sangue, até porque a peça se chama O Meu Sangue é o Vosso Sangue. E outro projeto, estou a apresentar só alguns projetos centrais que me parecem importantes nesta reativação cultural da cidade, o Fórum do Futuro, que tem que ver com um projeto que eu já vinha trabalhando desde 2001, em que apresentei um programa que se chamava O Futuro do Futuro, partindo da ideia que 2001 era já a data que convocava o futuro. Portanto, é um fórum que acontece todos os novembros, começa este ano no dia 4 de novembro e convocamos grandes figuras do pensamento artístico, do pensamento, da prática, prémios Nobel, Pritzkers, estejam atentos à programação e que fazemos muita questão em envolver as grandes instituições da cidade, a Universidade do Porto, a Serralves, a Casa da Música, o Teatro Nacional de São João. Isso tem acontecido felizmente porque a cidade é toda a cidade. O Fórum do Futuro este ano, a programação será anunciada na próxima quinta-feira. Aqui o Bob Wilson abriu o Fórum do Futuro do ano passado com uma apresentação que se chamava Have I Been Here Before? Portanto, uma apresentação que coloca a relação entre o espaço e o tempo. Será que eu já estive aqui? Será? E a grande mobilização de públicos para a nova programação e para a nova estratégia cultural. Mas também, por exemplo, a importância de termos artistas residentes na cidade, como é o caso desta coreógrafa belga, que é para mim uma das artistas contemporâneas mais importantes, que está em residência no Teatro Municipal, a Meg Stewart, que esteve aliás aqui comigo em Serralves, na inauguração da exposição da Helena Almeida, que tem um trabalho que também com de articulação entre as artes visuais e a performance, e que permite, através do seu trabalho, esta relação entre o interior e o exterior, ou seja, o exterior como espaço da grande festa e da grande performance coletiva, que é a festa, mas a festa, as cidades não vivem só de festa. A festa pode ser também um momento interior e um momento de reflexão. E Serralves já pratica a festa há muito tempo, com o seu famoso programa Serralves em Festa, de que temos aqui também um palco montado lá embaixo no parque.
E ainda transformar os elétricos em objetos de desejo, como acontece no de bandada, em que o Miguel Palma tocava lá dentro e ia circulando pela cidade. E esta performance que se chama Os Invisíveis, porque uma cidade deve estar atenta aos seus invisíveis. Esta performance trouxe-a também para aqui, porque já foi apresentada em São Paulo, é da Luísa Mota, uma artista portuguesa, mas que vive muito e trabalha em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, neste caso, os invisíveis são pessoas que circulam pela cidade, que são uma espécie de intocáveis indianos. É preciso estar atento aos invisíveis e encontrar estratégias de os mapear e monitorizar. E, finalmente, voltando à cidade líquida, quis apresentar aqui o momento Iemanjá do nosso prefeito, do nosso presidente da Câmara, em que ele, vestido de Dom Afonso Henriques, mergulha nas festas de São Bartolomeu, na água das Foz, com um fato feito de papel, numa das tradições mais curiosas da cidade. Portanto, nós também temos o nosso momento Iemanjá aqui na festa de São Bartolomeu. E, finalmente, da cidade líquida, eu gostaria de passar a uma cidade que conseguisse voar também. Porque quando uma superfície líquida, quando um líquido recebe uma fonte de calor, ele pode entrar em ebulição e do estado líquido pode passar-se ao estado gasoso, e estamos a trabalhar agora, no próximo ano, na cidade gasosa. Não sei muito bem o que é que isso será. E pronto, e o Porto é isto. Eu apresento a nova iconografia da cidade, porque é uma iconografia inclusiva, em que estão todos os símbolos da cidade. É uma iconografia feita da incorporação de vários símbolos, desde o manjerico, temos aqui a Fundação de Serralves, temos aqui a Francesinha, a Casa da Música, a Torre dos Clérigos, o Barril de Vinho do Porto, o Ondular das Águas, o Parque da Cidade, enfim, toda a cidade é cidade, de certa forma, como há pouco se diria. Muito obrigado.